dois homens ou duas mulheres que são bons pais ou mães, maridos ou esposas, que são trabalhadores, procuram não mentir, ambos separam um valor para ajudar regularmente aqueles que são necessitados, ambos dizem crer em Deus. O primeiro participa de uma religião que defende a Bíblia, mas não com base na graça de Deus. O segundo também participa, mas ele tem como base o Evangelho. Qual deles vai para o céu? Qual deles, quando essa vida acabar, vai estar na presença de Deus? Há dois homens ou duas mulheres. O primeiro homem, vamos ficar entre os homens, é um bom pai, um bom marido. Ele é trabalhador, ele não mente, ele ajuda os necessitados. Ele diz crer em Deus. Ele participa de uma religião que defende a Bíblia, mas ele não tem como base o Evangelho. O segundo homem é divorciado, abandonou os filhos, luta contra a pornografia, contra o alcoolismo. Volta e meia cai nesses pecados. Por isso ele tem dificuldades no trabalho, ele não consegue parar em um trabalho. Mas ele crê no Evangelho. Qual deles vai para o céu? A segunda possibilidade, para alguns, dificulta a resposta. Mas se dificulta a resposta, talvez você não tenha compreensão ainda do que é o Evangelho. O segundo homem tem ainda um agravante, esse que faz tudo errado. Ele nasceu em um lar cristão. Ele foi ensinado no Evangelho, mas abandonou. E lá pelos seus 40 anos, depois de ter feito tudo isso de errado, depois de ter rejeitado a Cristo por boa parte da sua vida, ele um dia ouve o Evangelho. E movido pelo Espírito de Deus, ele se arrepende de seus pecados e crê em Cristo. Hoje ele colhe as consequências de tudo que ele fez de errado. Mas não por causa dele, porque nunca ninguém, por suas próprias forças, ou por sua religiosidade, ou por sua ação, esteve diante dele. Não por causa dele e de todas as consequências que ele vai colher. Ainda que o mundo diga que ele não vale nada, se ele creu em Cristo, ele vai estar na presença de Deus para sempre. Esses exemplos, eles retratam a importância de definirmos à luz da Escritura o que nós cremos. E é por isso que nós estamos estudando, meditando sobre o que nós cremos. Nós precisamos entender, irmãos, que o centro da genuína fé cristã diz que alguém vai ou não estar na presença de Deus, não pelo que ele faz, mas pelo que ele crê. Romanos capítulo 3, versos 20 a 24. Eu vou projetar os textos e, se você estiver com a sua Bíblia, por favor, acompanhe aí, se não, está aqui na tela. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei,
Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O Gabriel disse aqui no início, falando de Romanos, e ele fala que Paulo trata dos pagãos, os gentios no primeiro, mostrando que todo mundo é pecador. Aí os legalistas vão dizer a verdade mesmo, ele vai para os legalistas e fala, vocês também são pecadores, e nivela todo mundo debaixo do pecado. E aí então Paulo diz assim, ninguém vai estar diante de Deus por fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Ninguém vai ser declarado justo diante de Deus por obedecer à Bíblia. Por quê? Porque ninguém nunca obedeceu. Mas e esses exemplos? Porque essa pessoa que você disse, ela faz algumas coisas certas, ela é um bom marido, é um bom pai, ela trabalha, mas ele nunca obedeceu como Deus exige, de maneira perfeita. Nem ele, nem ninguém. E Deus exige perfeição, porque Ele é perfeito. Nesse estado, então, todo ser humano está debaixo da ira e do pecado, está separado de Deus. Por isso que ninguém vai ser declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei manda, porque não consegue fazer o que a lei manda. Porque a lei mostra que nós somos pecadores. Mas então, e aí sempre há um mas, apesar e a despeito de nós, há um mas, e esse mas é de Deus, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, a única que Deus aceita, independente da lei de fazer obedecer, porque ninguém obedece, da qual testemunham a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Por que não há distinção? Para pagãos e para judeus que estão todos debaixo do pecado e que precisam de um Salvador, porque não obedecem à lei. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Uma pessoa é salva por crer, pela graça. Nunca foi, nem vai ser, porque faz ou deixa de fazer algo. É importante ou não que nós definamos o que nós cremos? Você está dizendo então que uma pessoa pode dizer que crê no Evangelho e viver como bem quiser? Foi isso que eu falei? Não. Estamos falando de como ela se achega a Deus. Porque quando ela se achega a Deus, ela só vai quando Deus a leva. Quando ela se arrepende, ela só se arrepende como quando Deus, pela sua graça, concede o arrependimento, como nós vimos aqui em Romanos. Então, o Deus que começou tudo, Ele faz. Ele transforma a vida da pessoa. A despeito dela, mesmo tendo crido no Evangelho, nunca vai atingir os mandamentos de Deus, mesmo tendo crido no Evangelho. Por isso que a justificação diante de Deus vai ser sempre pela graça. Nunca ninguém vai ser justificado diante de Deus por sua santificação. Vai ser pela graça. E vai ser santificado pela graça. De acordo com a palavra de Deus, que é o que determina a nossa vida, o que deveria. É o que cremos que conta. O que confessamos, por consequência, e crermos. E aí então, eu queria que nós víssemos hoje a graça do arrependimento. Nós estamos meditando, esse é o 15º capítulo da confissão, que nós adotamos como a melhor interpretação da Escritura, e entramos agora em uma das consequências da graça de Deus, que é o arrependimento. Foi até bom que o Gabriel trouxe esse texto que não estava aqui. É um texto que normalmente a gente cita, e que graças a Deus você trouxe esse de Romanos,
que você ignora que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, e esse conduzir é assim, gera o arrependimento em você para que você se arrependa? Nós vimos aqui, estamos vendo nessa série de estudos na confissão, quando entramos na ação da graça de Deus, é que a graça de Deus é que opera o arrependimento. E aqui um texto que diz da confissão, e nós vamos procurar andar um pouquinho nele, diz assim: há entre os eleitos aqueles cuja conversão não se dá senão após uma certa idade. Lembra do caso hipotético dos 40 anos do homem de 40? Depois de deles terem vivido algum tempo em seu estado natural e servido a vários prazeres e concupiscências. Mas Deus, ao chamá-los eficazmente, concede-lhes o arrependimento para a vida. Nós vimos a graça da fé. O Danilo tratou, nós tratamos em algumas séries disso. A fé é dom de Deus. Ninguém nasce com fé. Ninguém tem condição de escolher a Deus, de crer em Deus. Sabe da existência de Deus, porque Deus colocou, mas crer em Deus e crer no Evangelho é um dom. E nós vamos ver que o arrependimento, fruto dessa fé gerada, também é um dom. Quando nós cremos, nós temos fé. Você crê em Cristo? Eu creio. Você tem fé? Eu tenho. Quando nós nos arrependemos, você se arrepende dos seus pecados? Sim, me arrependo, me entristeço pelos pecados que eu cometi, pelos que ainda tristemente eu cometo. Eu clamo, tem misericórdia de mim, Senhor. Então, eu creio sim, eu tenho fé em Cristo, eu me arrependo sim, eu peço perdão. Mas é importante que nós entendamos que tanto a justificação quanto o arrependimento vem de Deus. São dados por Deus por sua graça. Um texto que nós estamos lendo aqui diz assim: aqueles entre os eleitos, é uma palavra que algumas pessoas não gostam, mas é bíblica, não tem como não aceitar, a gente aceita. E eleitos é isso mesmo, escolhidos. É uma expressão que o Novo Testamento dá àqueles que verdadeiramente creram em Cristo. Jesus, Pedro, Paulo e João a usaram. Todos a usaram. Jesus por ser Deus encarnado, Pedro, Paulo e João por serem inspirados pelo Espírito Santo, que é Deus. Então, obviamente, haveria uma unanimidade e um consenso no que eles diriam. E eles usam essas expressões. Jesus, em Mateus 24, e Marcos 13, 20, essas expressões, ou essa expressão, eleitos, está lá e diz assim, Jesus falando: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os eleitos são cristãos. Pode enganar um eleito? Não, está dizendo se possível, não é possível. Por quê? Porque você tem fé que você não, porque Deus, quando elege, Ele mantém a pessoa. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, Marcos 13, 20, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, está falando da grande tribulação, que Ele escolheu, os eleitos que Ele escolheu, mas é óbvio, eleição é escolha que Ele, Deus, escolheu, por causa deles, Deus abreviou aqueles dias. Portanto, vai ter na grande tribulação eleitos lá. Romanos capítulo 8, verso 33, o apóstolo Paulo agora usando a expressão, e é maravilhosa essa expressão: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Você é uma tranqueira, sou. Você é um pecador, sou, isso mesmo. Você, se não fosse a graça de Deus, seria o tio estuprador. Aí não.
Se não fosse a graça de Deus, nós seríamos pior que ele. Eu sou tudo isso aí. Mas é Deus quem me justifica. Não é a minha justiça, é de Cristo. Pedro fala usa a expressão eleitos, 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Ele está falando para irmãos, para igrejas, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do Ponto, a Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. Ele está falando quando essa eleição se deu, antes da fundação do mundo, antes de existir tudo. Em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aos eleitos, aqueles que creram em Cristo porque foram eleitos. João também vai falar disso lá em Apocalipse, usar a expressão Apocalipse, capítulo 17, verso 14, e ele está falando ali daquele momento onde já vai haver uma grande perseguição contra os crentes. E qual a expressão que ele usa para os crentes em Cristo? Pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Os eleitos significa isso mesmo, escolhidos por Deus. Porque se Deus não fizer, ninguém vai escolher a Deus. Não há ninguém que busque a Deus, nenhum só. Não há quem entenda, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o nosso estado. Era o nosso estado se nós cremos, porque Deus, em sua graça, misericórdia e amor, nos elegeu e nos levou a crer em Cristo. Aqueles que o Senhor, em sua graça, amor e misericórdia, elegeu para salvar. Você é um deles. Não é você vem na comunidade ou vai em qualquer igreja evangélica, não. Você crê no Evangelho. Você crê em Cristo. Você, quando foi confrontado pela palavra, dizendo que você é um pecador separado de Deus, e que estava debaixo da ira de Deus, e que você não podia mudar, você reconheceu isso. Você viu a sua vida de pecado, quantos pecados você cometeu contra Deus. Você se arrependeu de seus pecados. Você entendeu que Deus mandou seu Filho Jesus para salvar você dos seus pecados. E você creu no que Ele fez, que Ele lá naquela cruz morreu por você e não somente morreu por você e não somente isso, mas Ele fez você morrer, Ele atraiu Ele no seu corpo. E na sua vida Ele deu uma ressurreição. Você crê. Não é o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, seu filho. Você creu. Você tem certeza absoluta disso. Se você crê, você está entre esses eleitos. Se você creu, porque Deus levou você a crer. Todos os cristãos, portanto, foram eleitos. Alguns nascem em um meio cristão e desde cedo são assim ensinados. Que privilégio. Que privilégio. Outros, porém, vêm da promiscuidade, da incredulidade ou do legalismo. Pior de todos. A pior expressão que o homem pode criar é religiosidade. É a maior desgraça que o homem já inventou. Porque não muda ninguém, só cria hipócritas. É a pior desgraça que o homem inventou, chama-se religião. Religiosidade. Aqueles cuja conversão desses eleitos não se dá senão após uma certa idade. Quantos de nós aqui nos identificamos com isso? Eu me identifico. Há diferença na escolha do Senhor
desde aqueles que nascem num lar cristão e que em um momento na sua vida vão crer no Evangelho e se arrepender, dentre aqueles que no final da vida, ou na metade, ou por exemplo, o ladrão na cruz, de eleição, não há. Mas para os que são convertidos em um lar cristão, há a bênção de não terem, a Carla não gosta que eu use a expressão, mas chafurdado no pecado e lameado de pecado. Que privilégio é não ter que passar por isso. Apesar de serem pecadores. Diz que o desejo de pais que amam ao Senhor e os seus filhos é que seus filhos sejam isentos de viver isso. As Escrituras, elas são claras em mostrar que o homem sem Cristo, ele é mau, ele é pecador, ele está perdido, condenado e não tem esperança, mesmo que for um religioso. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Ele teve uma conversão após uma certa idade. Ele era um religioso, igual muitos, por exemplo, da congregação cristã do Brasil. Um farisaísmo insuportável. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Tito, capítulo 3, verso 3. Ele está lá, Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Você sabe que você está aqui? Eu e você estamos aqui. Esse nós aí também não é um discurso tipo uma falsa humildade. Eu era isso aí mesmo. Paulo, exteriormente, que é a característica da religiosidade hipócrita, me fascina. Jesus diz para os maiores religiosos, os fariseus, vocês são sepultura em dia de finados. Né? No dia de finados, uma semana que tem 7 de finado, todo mundo vai lá cuidar da sepultura. Vocês são sepultura em dia de finados, sepulcros caiados. Por fora, bonitinho, arrumadinho, limpinho, mas ninguém abre lá. Ninguém abre, porque lá dentro é podre. Isso é que a religião faz. Isso é que a desgraça da religião faz. É a pior de todas as cadeias. A pior cadeia que existe é a religião. É invisível. E Paulo era um desses, Saulo de Tarso. Ele, na sua descrição, ele era irrepreensível, acima dos fariseus. Eu era fariseu de fariseus, eu era o topo da religiosidade. Mas com tudo isso, com toda a sua religiosidade, ele ia para o inferno. Ele não vivia aqui, por exemplo, paixões e prazeres, exteriormente. O religioso ele não mostra para ninguém, mas lá dentro, que o único que interessa ver, sabe como é. Ele não vivia exteriormente em paixões e prazeres, mas ele diz, nós também éramos. Então, eu também era. Mas ele mostrava, e aí, de maneira escancarada, ódio pelas pessoas. Como um judeu,
ele foi ensinado a odiar gentios, porque o povo escolhido eram só judeus. Como um judeu, um fariseu, ele matava cristãos em nome de Deus. Isso é que a religião faz. Isso que é o poder da religião. Mas um dia, ele estava buscando a Deus, né? Estava indo perseguir cristãos, matar cristãos, trazê-los presos e contabilizar quantos ele prendia e consentia na morte. Um dia Deus tinha um plano diferente antes da fundação do mundo para aquele religioso e o converteu. E qual a evidência de uma pessoa que se converte? Arrependimento. Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14, essa é uma história que Jesus conta e que nós precisamos ouvi-la de tempos em tempos. Nós precisamos ser confrontados. Essa semana eu fui, mais uma vez, confrontado por ela. E Jesus está falando do religioso. Todos nós temos traços de religiosidade muito fortes. Eu vim de um berço católico romano, de muita religiosidade também. Tem muitos evangélicos aí que estão cheios de religiosidade, não tem nada de evangelho. Jesus diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça, todos nós temos essa característica, todos nós temos isso, e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Uma parábola era uma historiazinha que Jesus inventava e que mostra uma realidade. 2 homens subiram ao templo para orar. Lembra dos exemplos que eu citei lá? Dos 2 homens no começo? Um muito bom, o outro uma tranqueira. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Um publicano era um judeu que cobrava impostos para o Império Romano que dominava os judeus. Então ele era amado pelos judeus. O fariseu, em pé. Isso aqui não está por acaso aqui, irmãos. Ele está mostrando a sua espiritualidade. A espiritualidade. O fariseu em pé para todo mundo ver. Orava para Deus? Não, de si para si. Nós às vezes fazemos isso. Orava de si para si, não é para Deus. Aí ele colocava Deus na história. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero e nem mesmo com esse publicano aqui. É só Deus para contar uma história dessa mesmo. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu sou top. Eu sou religioso. Religioso é aquele que se pauta no que faz. E que para Deus é trapo de imundícia, não vale absolutamente nada. Mas o publicano ficou à distância. Não dá para chegar perto daquele homem. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus vai dizer, ele encerra a parábola e vai dizer, um monte de fariseu ouvindo ali: este homem, eu lhes digo, este quem? O publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Mas o que ele fez? Ele creu, porque não tinha onde se apegar. Ele creu na justiça de Deus, por isso foi justificado. E aí Jesus diz: esse foi aceito pelo meu Pai, mas religioso não é. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui está alguém que realmente se arrependeu. Não botou a culpa em ninguém, não justificou
nada de ninguém, não. Eu sou pecador. Mas você não sabe o que fizeram para mim. Mas eu também não sou igual aquele ali. Quantas vezes eu não vi isso? Quantas vezes eu não disse isso? Arrependimento passa por confissão e reconhecimento de quem nós somos, pecadores. Mas aí algo acontece, né? Mas Deus, ao chamá-los eficazmente, concede-lhes o arrependimento para a vida. E esse texto está pautado lá, nós lemos Tito capítulo 3, verso 3, aqui está os versos 4 a 7. Tito capítulo 3, versos 4 a 7. Lembra que Paulo diz, todos nós éramos, aí ele dá uma relação de que eles eram, e ele estava incluso. E aí ele diz, sempre tem um mais aí, né? O mais é sempre Deus. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, então todos nós éramos assim. Um dia nós decidimos mudar, não. Todos nós éramos assim, e se não houvesse uma intervenção de Deus, todos nós continuaríamos fazendo isso e vivendo assim. Mas, quando da parte de Deus, porque se não houver, se não for da parte de Deus, o homem não vai mudar nunca. Se manifestou o amor por pecadores, não por causa de atos de justiça por nós praticados, não porque eu tenha feito qualquer coisa, mas devido à sua misericórdia, ele aí é Deus, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo tratou com a vida daquela pessoa. Mesmo ela sendo aquele monte de coisa. Versículo 6. Que ele derramou sobre nós, de que forma? Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós éramos pecadores, vivíamos assim, mesmo os religiosos e tal, mas Deus agiu pela ação do Espírito Santo. De que forma? Nos levando à fé em Cristo. Ele o fez, Deus o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Onde que o homem participa aqui? Em nada. Irmãos, nós precisamos entender isso. Se não fosse Deus, nós jamais teríamos qualquer interesse pelas coisas dele. Se ele não fizesse uma intervenção a despeito da nossa vontade, foi Deus quem fez, não foi o homem que buscou, não foi o homem que aceitou, não foi o homem que escolheu. A escolha do homem, sabe quando aconteceu? Lá no Éden. Lá ele tinha o poder de escolher, ele escolheu o pecado. De lá para cá, ninguém mais vai escolher Deus, a não ser que Deus faça uma intervenção. Eu não entendo por que pessoas ficam bravas com isso. Provavelmente porque tem uma certa justiça própria aí. Irmão, sabe o que nós somos? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Esse é o relato de Deus na pena de Moisés sobre a humanidade sem Cristo. O Senhor, Deus, viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda, não pouco, é toda,
toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, nós vimos recentemente o coração que o homem é em essência, tudo do homem era sempre e somente para o mal. Mesmo quando uma pessoa religiosa, por exemplo, faz atos externos, aquilo lá para Deus não vale absolutamente nada, aquilo é para o mal. Mas não traz benefícios para essa realidade? Para essa realidade traz. Mas é sempre somente para o mal, o desígnio no coração do homem sem Deus. E o que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje é isso. E a gente se surpreende, por quê? Porque o que está acontecendo no mundo é o que nós somos. Tudo é contra Deus. E se nós não estamos acompanhando o mundo, não foi porque nós fôssemos melhores, mas porque Deus agiu. Esse texto descreve de maneira clara o que é o ser humano sem Cristo. E nós estamos indo novamente para isso, porque esse texto descreve quando Deus mandou o dilúvio para destruir a malignidade do homem. E Deus vai destruir isso aqui. E o homem vai chegar de novo nesse nível. Para quem que não vai chegar? Para aqueles que pela graça de Deus foram conduzidos à fé e ao arrependimento. O homem totalmente depravado nunca vai buscar Deus, nunca. Mas o que isso tem a ver com arrependimento? O arrependimento foi quando Deus agiu para nos levar a Ele, porque se Ele não fizesse, nós nunca nos arrependeríamos. Nós justificaríamos, como sempre fizemos os nossos pecados. Sempre tinha alguém que tinha culpa de alguma coisa para eu ter feito aquilo. 2 Timóteo, capítulo 2, os versos 24 a 25, e nós vamos ver como a palavra de Deus diz e ensina de onde vem o arrependimento. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 25. Está falando para cristãos, né? Está falando para pastores aqui, mas é para todos os cristãos. Ao servo do Senhor não convém contender ou brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Isso nós devemos agir com todos. Ser amável não é como muitos hoje estão dizendo, a pessoa está no pecado, vive no pecado, não, Deus é amor, não importa. Não, ser amável é dizer a verdade. Como nós dizemos aí, mas amar é dizer a verdade. E ele deve ser, então, para com todos, apto para ensinar e paciente. O contexto aqui é para pastores, mas isso se aplica para nós, todos. Ele deve agir com mansidão, corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Por quê? Na esperança de que Deus conceda o arrependimento a esses que resistem. E então, levando-os ao conhecimento da verdade. Quem concede o arrependimento? É a minha argumentação que vai levar a pessoa a se arrepender? É o meu poder de persuasão? Não. Por isso que não adianta nada estrebuchar. Às vezes eu faço isso. Não adianta nada. Diga a verdade em amor. Espere que Deus conceda o arrependimento. Se alguém se arrepender, vai ser salvo. É interessante, o Gabriel trouxe aqui. João Batista começa o ministério dele, arrependei-vos. Como Jesus começa? Arrependei-vos. Hoje a igreja não fala de arrependimento. Que Deus ama qualquer coisa, né? Ama todo mundo. Ele ama tranqueira como nós. Mas Ele também chama ao arrependimento. Ele confronta pecado.
Mas hoje não é mais necessário arrependimento. Essa verdade de que Deus concede arrependimento está em vários textos. Atos capítulo 5, verso 31. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe, a Cristo e Salvador. Deus fez isso para quê? Para dar a Israel, e nós sabemos que aos gentios, o arrependimento e a remissão dos pecados. O perdão dos pecados é dado pela graça, o arrependimento é dado pela graça. Atos capítulo 11, versículo 18. E aqui nós falamos Israel, e aí então Paulo chega contando como é que estava sendo a pregação do Evangelho, e pessoas crendo no Evangelho, gentios, e os judeus ficaram maravilhados. Aí então, olha a reação deles. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até para os gentios, por isso que nós cremos. Por isso que nós nos arrependemos, nós gentios, porque Deus concedeu arrependimento para nós. O arrependimento, portanto, é um dom da graça. Mas sou eu que me arrependo? Sim. Mas você e eu só nos arrependemos porque Deus nos conduziu pela sua graça a isso. Foi porque Deus gerou vida em nós, porque nós estávamos mortos. Quando Ele nos gerou vida, os nossos olhos foram abertos. E aí eu vi quem eu sou. Aí eu vi que eu estava separado de Deus, que eu não podia mudar, que só Cristo. Então eu me arrependi. Eu me arrependi dos meus pecados. Mas eu só me arrependi de meus pecados porque Deus, pela sua graça, me conduziu ao arrependimento, me concedeu o arrependimento. Por isso que o Evangelho, ele é contra a religiosidade, porque é tudo pela graça, só pela graça. E eu queria terminar lendo um comentário sobre essa questão do irmão J.I. Packer, que recentemente foi para a glória. Ele escreveu assim: embora sempre precisemos nos lembrar de que é nossa responsabilidade proclamar a salvação, nós precisamos pregar o Evangelho para toda criatura, nunca podemos nos esquecer de que é Deus quem salva. É Deus quem atrai homens e mulheres sob o som do Evangelho. E é Deus quem os leva à fé em Cristo. Nosso trabalho de evangelização é o instrumento que Ele usa para esse fim. Mas o poder que salva não está no instrumento, está na mão daquele que o usa. Não podemos nos esquecer disso em momento algum, porque se nos esquecermos de que é prerrogativa de Deus proporcionar os resultados quando o Evangelho é pregado, começaremos a pensar que é nossa responsabilidade assegurá-los. E se nos esquecermos de que só Deus pode dar a fé, começaremos a pensar que a realização de conversões depende, em última análise, não de Deus, mas de nós. E que o fator decisivo é a maneira pela qual evangelizamos. É Deus quem salva. E a salvação passa pelo arrependimento. É condição. Quem não se arrepende nunca foi salvo. Agora, quando uma pessoa é salva pela graça, ela se arrepende. Eu não sou salvo porque eu me arrependi. Eu me arrependo porque eu fui salvo. E aí é uma ação da graça soberana de Deus. O que a gente pode aplicar? Primeiro, se você creu em Cristo e se arrependeu dos seus pecados, louve ao Senhor. Não esqueça disso.
Não nos esqueçamos disso. Pregue para todas as pessoas que você puder. Ore por elas. Clame a Deus por elas. Mas saiba que você, nem eu, nem nenhum homem tem o poder de levar essas pessoas à fé em Cristo e ao arrependimento. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão à nossa volta, que já ouviram, assim como Ele teve de nós, que nos levou à fé em Cristo e ao arrependimento. Ambos dons da graça, da maravilhosa graça de Deus.